Tudo bem, pessoal? Bora lá para mais uma lei, a quarta lei hoje, a lei de polaridade, princípio de polaridade. Se você chegou aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Eu estou trazendo aqui uma forma resumida das 7 leis herméticas, que são as leis que regem o universo. Então, se você não tem o livro O Kybalion, eu aconselho que você tenha. Afinal de contas, conhecimento é poder e conhecimento liberta. Nós estamos vivendo a era do conhecimento, não precisamos mais de intermediários para acessar Deus, para acessar nosso poder. Quarta lei, bora para a lei. A lei de polaridade, princípio de polaridade, ele fala o quê, gente? Ele fala que tudo é dual. Tudo é dual, tudo tem polos, tudo tem seu par de opostos. Semelhante e dessemelhante são o mesmo. Opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Extremos se encontram. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. O Kybalion. Então, para nós entendermos, a gente precisa compreender o que é dual. Dual, dois. Então, é como se a mesma coisa ela tivesse duas naturezas, né? Ela é uma coisa, porém ela tem duas naturezas. E ela vai de um oposto ao outro e se comporta de diferentes formas. Porém, isso não invalida que elas são a mesma coisa. Entende? Então, imagina aqui, né? Vamos traçar uma linha mental aqui, né? Uma linha imaginária para que a gente possa compreender. Então, imagina que existe uma linha imaginária aqui, né? Aqui é o centro, é assim que eu imagino, tá? Então, eu imagino uma linha e que o que diferencia essa mesma coisa de um polo para o outro é o quê? O grau de variação, ou seja, a vibração de um polo, de um lado do polo extremo, do extremo de um polo para o outro. Porém, isso daqui é a mesma coisa. Você quer ver um exemplo? Ó, tese e antitese. É o oposto, né? Luz e sombra. É o oposto uma da outra. Sol e dia e noite. É a mesma coisa, entendeu? Porém, em polaridades diferentes, né? Então, toda verdade, ela é meia verdade. Então, imagina que o alto e o baixo é a mesma coisa, porém, são polaridades, os polos diferentes, eles são manifestados diferentes, né? O que diferencia o quê? A taxa, o grau de variação, ou seja, de vibração de um extremo ao outro, tá? Então, nós podemos aqui dar vários exemplos: macio e duro, grande, pequeno, fundo, raso. A gente ficaria aqui horas falando de exemplos, tá? E tá, Mari, mas o que isso tem a ver com nós, né? Com nossa vida? Afinal, o universo é regido por leis, e o que isso tem a ver comigo? Tem a ver, gente, que a lei, ela se aplica a nós, nosso campo mental, nosso estado mental, ele obedece às leis da mesma forma. Então, por exemplo, ódio e amor, gente, é a mesma coisa, só que em polaridades diferentes, entendeu? Então, o oposto um do outro, ele se comporta de diferente forma, né? O amor se comporta de uma forma, o ódio se comporta de outra forma, mas eles são o quê? A mesma coisa. Então, outro exemplo é feliz e triste, entendeu? Então, são coisas que é a mesma coisa, porém o oposto um do outro, né? E isso, gente, é muito importante a gente conhecer e trazer isso para o nosso estado, nosso conhecimento. Por quê? Lembra daquela frase, daquele versículo, se não me engano, lá no Antigo Testamento, não sei, se não for lá no Antigo, me perdoe, que fala assim, gente, ó: o povo perece por falta de conhecimento. Imagina que você sabe das leis, você conhece, né, princípio de polaridade, você pode não ter o domínio total, mas você entende ali mais ou menos, você entende como que as coisas funcionam.
que tudo é dual, que nada é absoluto, ou seja, não existe tristeza absoluta, não existe alegria absoluta, não existe luz absoluta, noite absoluta, ou seja, só aquilo, né? Então, só luz, só noite. Não. Eles existem, é a mesma coisa, em polaridades diferentes, entendeu? Em manifestações diferentes, em graus de vibração diferente. Então, eu sabendo disso, o que isso me ajuda? Em que eu posso aplicar isso na minha vida, no meu dia a dia, gente? O próprio livro diz que a arte da polaridade já nos capacita para a transmutação mental. Olha que coisa mais poderosa. Como assim? Sabe aquele dia que a gente não tá bem? Que você está no fundo do poço se sentindo a bagaça? Pois é. Tendo consciência de que tudo é dual, peraí, não, bora sair. Qual é o posto disso que eu tô? Bora pra lá. Se eu não tenho ainda o total domínio da arte de polarizar, de polaridade ou da transmutação mental, existem técnicas que podem me levar para isso. Até o dia em que eu conseguir fazer assim e eu mudo a minha polaridade, ou seja, eu mudo o meu campo no exato momento. Isso, gente, é alquimia, isso é transmutação mental, ou seja, eu sair de uma polaridade e eu ir para outra. A gente lembra que na antiga Idade Média, os mestres falavam que eles estavam transmutando chumbo em ouro? Pois é, gente, era o quê? Era uma forma de encobrir o conhecimento, que na verdade chumbo é o quê, gente? É você transmutar uma polaridade ali, que você pode dizer que é uma polaridade mais negativa, e ir para uma polaridade mais positiva. Então, como eu falei, aquele dia que a gente não tá legal, a gente, sabe, toma consciência daquilo, transmuta, sai daquilo. Então, além de eu aplicar isso em mim, isso eu posso aplicar no outro. Imagina que você está dominando a arte de polarização, de você sair de um estado para o outro. Primeiro que você começa já a ler energia. Você bate o olho na cara da pessoa, você já vê a vibração dela, você sente o campo dela. Então, uma palavra, por exemplo, você sabe que palavras são energias, são coisas. Uma palavra que eu falar, gente, para aquela pessoa, pode mudar completamente a polaridade que ela está. Então, olha o poder disso. Eu posso tanto levar uma pessoa para um estado, como levá-la para o outro. Isso se ela não tiver conhecimento sobre leis, sobre como que funciona as leis, sobre como que funciona nosso campo mental. Entende? Você entende, então, o poder de você conhecer, o poder de você aplicar isso, né? E você vai perceber, gente, que quando você começa a praticar, mais pratica, mais você tem domínio daquilo que você está sentindo. Você quer ver uma coisa muito poderosa? Sabe aquele momento que você se pega com pensamentos que você fala assim, meu Deus, de onde que veio isso? O que eu estou pensando? Você começa a rastrear ele. Você começa a rastrear. E você percebe, você fala, meu Deus, nada disso que eu tô pensando aqui faz sentido. De onde é que veio isso? Eu não sei. Você fala, epa, parou. Então, eu saí de um estado e fui para o outro. Entendeu? Agora eu penso o que eu quero. Ou eu não penso nada. Isso é sair de um polo para o outro. E o seu corpo, ele entende o comando. Imediatamente ele começa a reagir daquela forma que você comandou, entendeu? Só que isso você tem que fazer todos os dias e tomando consciência do que você está pensando, do que você está sentindo, principalmente no campo mental, gente, porque tudo primeiro acontece no campo mental. Então, ali, você dominar o que você está pensando ou não pensar em nada, né, que também é um estado ali de que você dominou sua mente, que você não pensa mais em nada, ou você pensa o que você quer, entendeu? Isso é sair de um para o outro, você estala o dedo, sai de um e vai para o outro. Isso é muito poderoso. Então, gente, as pessoas não podem mais dizer, eu falo por mim, que, nossa, eu não tive conhecimento. Eu não evoluí.
Por quê? Porque eu não tinha, né, eu não tinha internet, eu não tinha um celular, eu não tinha nada. Entendeu, gente? A gente não pode mais negligenciar a nossa evolução. Entende? Eu falo por mim, passei aí, gente. Eu estudo física quântica, mecânica quântica, autoconhecimento, que eu estou aí mergulhada há praticamente mais de 3 anos, entendeu? Então eu falo por mim, a gente se negligencia muito, a gente se sabota muito por causa das crenças, né? Das crenças negativas, das crenças que nos bloqueia, autossabotagem. Então, gente, conhecer é libertar. E mais do que conhecer, é aplicar. Entendeu, pessoal? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham compreendido o que é a princípio de polaridade, mas que, mais do que isso, você aplique, que você esteja consciente suficiente para entender onde você está e sair de um e ir para o outro, né? Nada é absoluto. Ainda que pareça que você está aí, por exemplo, se de repente você está triste, não, isso não é absoluto. Existe o oposto disso daí, que é a mesma coisa, tá? Então, a escassez é o oposto, é a abundância, é a mesma coisa. Então, a gente vibra aonde, né? Aí a gente vê onde que a gente está vibrando. E aí a gente passa a entender que as duas coisas é uma coisa só, mas que eu quero agora, a partir de agora, estar do outro lado, ir para um polo ao outro, sair de um polo para o outro. E se você dominar a arte de transmutação mental, é justamente isso, né? Porque tudo acontece na mente primeiro. Lembra da primeira lei? Que tudo é mental? Pois é. Então, eu saio de um e vou para o outro, tá bom? Espero que você tenha gostado e mais que você tenha compreendido. Se inscreva aqui no canal, deixa seu like, mande, compartilhe com alguém aí que de repente precisa desse conhecimento, tá bom, queridos? Beijos e até a próxima.